Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos fazer o último comentário da série Animatrix. Temos aqui no canal comentário de todos os 8 episódios, desde lá do segundo Renascer, e agora vamos concluir aqui com o último voo de Osíris. Se você quiser acompanhar, temos aí na playlist o comentário de episódio a episódio. E o episódio de hoje é o último voo de Osíris. Se o começo do Animatrix abre a partir lá de uma grande explicação, uma explicação mais macro do universo do Matrix, lembrando aqui que o Animatrix ele é de 2003, quer dizer, ele foi feito logo após a trilogia, e ele vem para explicar e expandir o universo Matrix. A abertura dele se dá lá com o segundo Renascer, que explica o início do conflito do futuro entre homens e máquinas e a forma como isso ocasionou a grande batalha, a vitória das máquinas e o surgimento da Matrix e do aprisionamento da forma como as máquinas escravizaram os humanos. O final do Animatrix ele termina com o último voo de Osíris, e que é importante porque vai mostrar o que ocorre antes da invasão de Zion, que é a última cidade, a cidade refúgio dos humanos. E esse episódio ele é dividido em dois grandes atos. E aí é interessante porque aparentemente os dois atos eles não têm muita ligação um com o outro. Mas na verdade, quando a gente olha o conjunto desse episódio e o conjunto desse episódio com o restante do Animatrix e dos filmes da trilogia Matrix, ele faz todo sentido. E faz todo sentido concluir o Animatrix aqui. Esse episódio ele fala sobre dualidade. Ele fala sobre vida e morte, na verdade. E o primeiro ato dele fala sobre vida. Nós temos dois personagens, o Tadeus e a Ju, que estão dentro de uma simulação. Ao longo dos filmes, ao longo do Animatrix, foi mostrado que os humanos eles têm espaços de simulação onde fazem os mais diversos treinamentos e aprendizagens. Lá no primeiro Matrix, por exemplo, a gente lembra ali do Neo aprendendo Kung Fu junto com o Morpheus, por exemplo. E aqui no Animatrix temos inúmeros desses espaços de simulação mostrados, como por exemplo lá no Coração de Soldado, muito interessante, em que eles mostram animação ao estilo medieval japonês, ali do período Edo. Enfim, nesse episódio, o voo final de Osíris inicia com o Tadeus e a Jui num treinamento de espadas. E aí é interessante que que é uma parte em que eles treinam eles são amantes, né? Namorados, casados, isso não vem ao caso, não é deixado específico no episódio, mas eles são amantes. E aí é mostrado que no treinamento deles, eles dão um tom meio erótico à luta de espadas que eles estão fazendo. E é interessante, a princípio parece meio desconexo, mas na verdade não é. É para mostrar como justamente em meio a toda a tormenta da guerra, esse casal de namorados encontra um espaço de intimidade, nem que seja num ambiente virtual. É interessante por isso. Mas, quando eles estão lá no auge desse jogo erótico, digamos assim, a nave em que eles estão, que é a Osíris, é atacada por aquelas sentinelas. E aí eles têm que se desconectar, se desplugar. E aí é onde entra o segundo ato. O segundo ato, ele já mostra, ao contrário do primeiro, que era algo mais onírico, erótico, nesse segundo ele mostra a face da morte, a face carrancuda da morte, que se expressa primeiramente nessa perseguição que as sentinelas estão fazendo à nave Osíris. E aí, em dado momento, eles vão para a superfície e eles percebem que há uma grande movimentação das máquinas e um grande perfurador que estão indo justamente para Zion, que é a última cidade humana, que é o prelúdio
a ir para o filme 3, lá da série original Matrix. E aí eles têm que avisar Zion que há uma iminência de um ataque final e poderosíssimo. As máquinas juntam todo o seu grande exército, todo o seu arsenal, milhares e milhares de sentinelas para fazer esse último ataque lá a Zion e derrotar os humanos de vez. Então, a Osíris, e aí lembremos que aqui a Osíris, que é essa nave, está às voltas disso, e ao mesmo tempo, se a gente lembrar nos filmes, o Neo, o Morpheus e a Nabucodonosor estão também dentro desse contexto dessa última batalha lá com Zion. Aqui é mostrado um outro grupo, uma outra nave, que é a Osíris. E aí eles mandam a Ju para a Matrix para avisar a Zion. É interessante que ela vai e é avisada por correio, né? Tem todo esse... O Matrix ele gosta de misturar muito o lance tecno-distópico, né? de alta tecnologia, lidando com a inteligência artificial, com elementos que muitas vezes remetem a situações muito antigas ou tradicionais. A gente observou isso aqui, por exemplo, no episódio chamado História de Detetive. Pois bem, e aí ocorre essa corrida da Ju lá na Matrix para colocar, e ela consegue colocar. Ela tem até um diálogo com uma senhorinha que estava também colocando cartas para serem mandadas pelo correio, e a senhorinha pergunta assim, isso é importante? E aí ela diz, sim, muito. Ali ela estava avisando o Zion do ataque, né, a partir da Matrix. E, ao final, o episódio termina de forma trágica. O pessoal da Osíris morre, todos morrem. A própria Ju morre lá na Matrix porque morreu pela invasão das sentinelas à nave Osíris. E aí termina aqui o Animatrix dando margem para o terceiro filme. Ele faz a volta. Se o primeiro filme, aliás, se o primeiro episódio, que é o segundo Renascer, explica todo o universo de Matrix, esse último episódio, que é o Voo Final de Osíris, ele abre espaço para o terceiro filme, né? Que é onde ocorre a batalha por Zion. Bom, esses foram os nossos comentários, tanto hoje aqui do Voo Final de Osíris, quanto também da série de episódios do Animatrix. Se você gostou, se assistiu a algum episódio que trouxemos, eu peço aquele like, aquele comentário ou compartilhamento. Vamos ficando por aqui e esperamos dentro em breve trazer um comentário aí, ou vários comentários, porque Matrix, o primeiro filme de 99, é um universo gigantesco de significações. Então, dentro em breve procuraremos trazer aqui várias reflexões sobre o Matrix, o primeiro filme, inclusive fazendo relação com a relação do Matrix com as religiões, com a questão tecnológica de inteligência artificial, o que era a inteligência artificial ali no final dos anos 90, o que ela é hoje. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar.